E aí, gente, tudo bem? Então, na atividade dessa semana, a gente vai falar sobre reprodução e reprodução de vírus, já que nós estamos vivendo essa pandemia de Covid-19, que é um vírus, é importante que a gente entenda como os vírus se reproduzem e qual é o efeito desse tipo de reprodução no espalhamento do vírus, né, por regiões maiores e até gerar uma grande pandemia, que é um espalhamento a nível mundial. Então vamos lá, como é que funciona? Primeira coisa, tá? Os vírus, eles são organismos extremamente simples, muito simples. Basicamente ele tem um capsídeo, né, que é uma membrana que protege ele, e dentro o material genético dele. E algumas enzimas, poucas, uma ou duas no máximo, para poder fazer a transcrição desse material genético. Então, os vírus eles são considerados parasitas obrigatórios. O que quer dizer isso? Quer dizer que o vírus, fora de mim, ele não sobrevive. Então, o vírus ele precisa estar dentro do meu organismo, dentro da minha célula, para poder sobreviver e se reproduzir. Então, eles são parasitas obrigatórios. E se o vírus é o parasita, o organismo que tem o vírus é o hospedeiro. Então, se eu tenho o vírus, eu sou hospedeiro do vírus. Ele vai usar os mecanismos das minhas células para se reproduzir. Então, ele começa a aumentar o número de vírus dentro de mim. Eu tenho todo aquele período de fase lítica, que é quando eu tenho aquela fase assintomática. Eu tenho vírus no meu corpo, mas eu não tenho os sintomas na doença. Então, cada vírus tem um tempo de ciclo lítico. E depois que esse ciclo acaba, porque daí o vírus já se reproduziu bastante dentro de mim, ele pode demonstrar que ele está no meu corpo. Então eu começo a sentir os sintomas e começo, claro, a combater esses sintomas. E aí, combatendo esses sintomas, eu vou matando o vírus. Mas como ele já está com uma carga viral muito grande no meu organismo, a tendência é que eu comece a contaminar os outros também. Então o vírus sai de mim e se espalha. E esse tem sido um grande problema durante essa pandemia do Covid, porque o vírus ele pode sobreviver um bom tempo fora do nosso organismo, no ar, inclusive até em aerosóis, que são suspensão de partículas, ele pode ficar lá um tempo, e isso aumenta muito a taxa de contágio. Por exemplo, um outro vírus conhecido que gerou uma pandemia enorme no país na década de 80, principalmente, é o vírus HIV, que causa AIDS. Esse vírus ele não consegue viver fora do organismo. Então a taxa de contágio de AIDS é muito menor porque ela só é passada adiante o vírus com o contato sexual. Caso contrário, não. Mas o Covid ele tem uma taxa de transferência de um organismo para o outro muito mais eficiente. Então é importante a gente conhecer isso. E agora eu pergunto, com base nisso que eu falei, no texto que eu estou mandando para a aula de vocês, o seguinte: vocês consideram um vírus um organismo vivo ou não? E por quê? Se é um organismo vivo, justifica a resposta. Se ele não é, por que ele não é um organismo vivo? Tá? E é bem importante, porque isso é uma discussão que existe até hoje, mas existe já um consenso maior sobre isso. Mas eu quero a opinião de vocês. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.